estamos aqui mais uma vez com a sala de visitas e hoje nós trazemos mais uma família muito especial para todos nós. Quem vai apresentar a família? Eu sou Sueli, casada com Marcos Chambela já há 19 anos, 6 meses. E dentro desse tempo nós tivemos Bárbara, que hoje ela está com 15 anos, graças a Deus. E eu faço parte do ministério na igreja, né? Ministério das Mensageiras do Rei, junto com a Sandra. E dentro do Ministério das Mensageiras do Rei surgiu o Ministério de Coreografia, a qual a minha filha também faz parte. E o Marcos, ele sempre trabalhou no Ministério de Música, que é uma parte que ele gosta muito. Muito bem. O que a família representa para vocês? Bom, a família é a base, né, de tudo que a gente faz, né? A sociedade, ela é o esteio, né, que tem sustentado a igreja de pé. E eu acho que é muito importante a família, e a constituição dela é divina, né? Nós vemos que foi o próprio Deus, né, quem criou a família, para que nós possamos perpetuar, né, os ensinamentos dele. Eu creio que a família ela tem essa função muito importante e que nós devemos preservar. Uhum. E a família de vocês é uma família assim pequena, né? E vocês passaram por uma dificuldade muito grande quando a Bárbara nasceu. Muitas pessoas conhecem, mas nem todos conhecem. Vocês poderiam contar um pouquinho, assim, de uma forma resumida, e dizer como foi passar por essa fase, como superar, porque hoje a Bárbara está aqui bonita, com 15 anos, né? Quem pode falar? Bom, a história da Bárbara é uma história de um milagre, né? Como a gente vê que Deus realiza tantos, né? E realizou no passado, vem realizando tantos. E a história da Bárbara é uma história de milagre. Nós temos uma experiência, né, muito forte com Deus nesses dias, né, que aconteceram. Foi muito rápido, né? A Bárbara foi diagnosticada com um sofrimento muito grande, com 5 meses e meio de gestação, e não sobreviveria se ficasse aqui. E então Deus fez um milagre, né, que foi de providenciar um local para que ela nascesse. O local foi o Instituto Fernandes Figueira, em Flamengo, no Rio de Janeiro. Então, minha filha é flamenguista. De nascimento. E foi registrada em Copacabana, então ela é carioca. Oh. Né? De Copacabana ainda por cima, né? Mas só falando, não sei, para descontrair um pouco, né? Mas o primeiro milagre mesmo foi ter arrumado essa vaga, né? E chegando lá, a Sueli ficou uns 2 dias. E então Bárbara nasceu no domingo, não vou me esquecer nunca disso, às 9h54, se não me engano, depois de 1 hora de espera, né, entre a passagem da Sueli até, né, para o centro cirúrgico até o nascimento da Bárbara. Foi para mim uma eternidade, naquela hora não passava, né? E eu fiquei muito preocupado. E então Bárbara nasceu muito pequena, né, mal dava para se segurar na mão. E foram dias muito difíceis, porque ela ficou internada lá no Instituto Fernandes Figueira 2 meses e meio, né? E foram 2 meses e meio que eu praticamente, né, eu esqueci tudo, trabalho, tudo ficou em segundo plano, né? E Deus foi me mostrando durante esse período, né, que ela ficou internada, né, que Ele é poderoso, e que Ele faz, que Ele realiza. Então, dia após dia, né, Bárbara foi ganhando peso, foi ganhando saúde, Bárbara foi se desenvolvendo. Muitas crianças que nasceram na época dela morreram, lá mesmo no Instituto Fernandes Figueira, com lesões sérias, que a maioria das crianças prematuras nasce com lesões muito sérias, né, no cérebro, pela falta de oxigênio, de maturidade de órgãos também. E a Bárbara, como vocês podem ver aí, né, constatar essa menina linda, maravilhosa, perfeita, e ela não apresentou nenhuma sequela, ela foi vencendo as barreiras, né, muita vontade e determinação, mesmo não tendo consciência disso, né, ela teve muita vontade de viver, e Deus estava sempre no controle, abençoando, e me fez entender
que tudo é quando Ele quer, é da vontade dEle, não é da minha. E uma experiência muito interessante, né, que eu tive foi essa de entregar a vida dela na mão de Deus. E eu entreguei a vida dela na mão de Deus e pedi ao Senhor que fizesse o que Ele quisesse, não o que eu quisesse, né? E aí Deus me deu uma paz, uma tranquilidade que eu precisava naquele momento para enfrentar aquela dificuldade. E a partir daí Deus foi mostrando, fazendo pequenos milagres, a cada dia Ele fazia um milagre. E a minha filha saiu do Instituto Fernandes Figueira, depois desse tempo, com 1,8 kg. E graças a Deus, né? Depois disso, raramente vai a médico, pode contar no dedo às vezes que ela tomou antibiótico ou outro qualquer tipo de remédio. Em saúde perfeita, né? E isso aí é um exemplo vivo, né? Do que Deus faz e do que Ele pode fazer. Não que a gente mereça, né? Mas quando é a vontade dEle. Então eu passei a enxergar isso muito claramente. A vontade de Deus, ela é soberana. E se você pensa, né, que por muito você falar e chorar e clamar, Deus vai fazer alguma coisa, Ele pode fazer. Mas a soberania dele vem em primeiro lugar. Se Ele quer, Ele realiza. E eu só sou grato por isso, né? Porque Deus fez isso, né? Não merecimento algum, tínhamos eu e minha esposa, mas Deus sustentou a Sueli também. Ela teve uma infecção seríssima também hospitalar e se recuperou, graças a Deus. E hoje nós damos graças a Deus por essa menina maravilhosa que Deus nos deu. E nós esperamos que ela cresça, né? Cada dia mais em sabedoria e em maturidade, né? E espiritualmente também, para a glória de Deus. História bonita, né, Bárbara? Imagino que você já ouviu isso várias vezes, né? E às vezes até você pode ficar até meio encabulada de tantas vezes falarem isso. E você consegue perceber que, assim, mesmo sendo adolescente, você também tem responsabilidade para que a sua família seja uma família vencedora? Como que você vê isso? Eu vejo a família como um jogo de futebol. Todos se ajudam, todos têm que cooperar para vencerem um jogo. Então, a família tem que se ajudar para ser uma família vencedora. E eu prezo muito para dar o meu testemunho, para outras famílias se espelharem na nossa família como uma família vencedora. Muito bom, muito bem. Obediência também. Obediência aos pais também. E ouvir os conselhos. Não se esqueça. Não foi puxão de orelha. Não só ouvi-los, né? Mas colocar em prática, porque através da prática outras pessoas verão aquilo que realmente está em nossa vida, que é Deus. Que a gente deve sempre demonstrar que realmente Deus vive em nossas vidas. Porque a gente é dependente de Deus. Nós não somos ninguém sem Ele. Então que não só ela, mas que nós também possamos estar sendo sempre testemunhos de Deus, né? Aqui na Terra, para que outras pessoas possam ver Cristo em nossas vidas. Muito bem. E como que a igreja influencia a família de vocês? A igreja, ela tem um papel fundamental, né? Porque ela, antes de formar a nossa família, ela foi responsável pela nossa própria formação cristã. Então, o que eu aprendi enquanto criança, adolescente, jovem, o que Sueli aprendeu também, nessa época foi muito importante, porque ao constituirmos a nossa família, a gente entendeu que ela teria que ser alicerçada em Cristo, em Deus, né? Que é a base de tudo. Então, a partir daí, a gente pôde, então, né, criar a nossa filha nesses princípios também. Quer dizer, tudo que ela ouviu da gente e o que ela tem botado em prática hoje, né, é fruto daquilo que a gente aprendeu na igreja. Né? Então, o que a nossa filha vive hoje na igreja, nós vivemos em outra época também. Então, nesse aspecto, né, a igreja é fundamental. Vocês gostariam de deixar uma mensagem para as famílias que irão assistir esse vídeo? Pois gostaria de falar que as famílias, não por serem só evangélicos, né, mas todos nós sofremos tribulações, sofrimentos, e que Deus permite acontecer, mas que nós devemos sempre estar firmados em Deus
porque nós sempre seremos vencedores em Cristo Jesus. Então, que essas pessoas não desistam, mas que se estiverem afastados, que voltem para Cristo, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, é que nós devemos sempre se apegar a Deus. Nós sabemos que com Deus já é difícil, sem Deus é mais difícil ainda. Então, mas que nós devemos estar sempre buscando Ele a cada dia, não só na hora da necessidade, mas em todos os dias de nossa vida. Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que pedir orientação de Deus, para que a gente sempre possa estar vencendo na nossa vida. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Agradeço a presença, a disponibilidade de estarem aqui compartilhando a história de vocês, né, como um exemplo de família que continua vencendo, porque continua buscando a Deus em primeiro lugar. E que você que está assistindo esse vídeo também possa buscar a Deus em primeiro lugar, para que a sua família também seja uma família vencedora.